Depois de muito tempo sem conseguir, a gente finalmente parou de usar o cartão de crédito e agora a gente consegue perceber que o cartão de crédito estava deixando a gente cada vez mais pobre, debaixo do nosso nariz, e a gente não estava conseguindo entender que ele era o vilão, e vocês vão entender, no nosso caso, por que ele foi o vilão. E vai que o cartão de crédito esteja sendo o vilão para sua vida financeira também. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Matheus. Eu sou a Thalita. E hoje a gente quer contar pra vocês como que nós conseguimos parar realmente de usar o cartão de crédito. A gente não usa mais para parcelar nada, a gente não compra as coisas no crédito e deixa para pagar no próximo mês. Ainda bem. Ainda bem, a gente conseguiu de fato parar de usar cartão. Era uma das metas que a gente tinha para 2024 e a gente finalmente conseguiu. A gente tá nesse de parar de usar o cartão faz muito tempo, e a gente não conseguia, mas depois de algumas coisas, a gente foi entendendo uma coisa aqui, outra ali, a gente conseguiu de fato parar de usar. E a gente utilizou de estratégias bem radicais para conseguir chegar nesse momento. E só para vocês entenderem como que era a nossa vida quando a gente usava cartão de crédito. A gente foi ter nosso primeiro cartão de crédito foi aos 18 anos, mais ou menos, que foi quando a gente foi morar junto, né? 18, 19 anos. Acho que no 19 a gente teve um cartão de crédito. Com 18 a gente tinha cartão, né? Sim. Mas era só no débito, eu acho. Só no débito. E isso porque foi os bancos online, digital, né? Então surgiu Nubank, surgiu o Banco Inter, a gente foi criando algumas contas ali e a gente tinha um cartão de débito. Depois de um tempo foi liberado um pouco de crédito para nós e aí a gente começou a experienciar o mundo do cartão de crédito, daquele famoso, é só tanto se passar no cartão, parcela uma coisinha aqui, outra ali. Parcelando compra até a lua. Parceladinho, você compra até a lua se você quiser. E nesse primeiro momento, quando os bancos começaram, né, vamos dizer assim, a ter uma confiança ali, ver que tinha uma movimentação das nossas contas e começou a disponibilizar o crédito pra gente poder utilizar, nesse primeiro momento não utilizamos, né? Sim. A gente estava muito bem organizado financeiramente, a gente sabia onde a gente queria chegar, o que a gente queria fazer, e naquele momento o cartão de crédito era completamente, né, desnecessário para a gente. Eu acho que é um ponto importante também que nessa época a gente estava realmente muito alinhado com o que era importante pra gente. Nosso custo mensal era bem baixo nessa época e a gente ganhava mais do que a gente estava gastando. Então, assim, a gente estava vivendo uma vida bem já minimalista naquela época e nossos gastos, a gente pagava tudo que tinha que pagar, sobrava dinheiro e a gente conseguia até guardar um valorzinho na reserva. Ou seja, o cartão de crédito ali nesse momento da nossa vida era indiferente porque nosso estilo de vida estava até abaixo do que a gente estava ganhando. Estava sobrando dinheiro, que é o recomendado, né, a se fazer. E a gente começou a morar juntos com 18 anos, assim. A gente fez 18 anos já, no mesmo ano a gente começou a morar juntos, né? Eu acho que assim que a gente foi mesmo morar junto oficialmente, eu tinha acabado de fazer 19, fazia algumas semanas que eu tinha feito 19 anos. E nesse momento, né, tão jovens, fazendo tudo ali por conta própria, sozinhos, indo atrás de um lugar pra morar, enfim, tudo isso, a gente teve que se organizar minimamente, né, na nossa parte financeira, pra ter um valor à vista. Afinal, a gente não tinha cartão de crédito, a gente nem tinha conta no banco direito ainda, nossas contas eram muito recentes. Então, nessa época, não existia o cartão de crédito na nossa vida. A gente precisava organizar financeiramente para ter o dinheiro e fazer o que você quer fazer, que seria o ideal, né? Hoje em dia a gente pensa assim, o ideal é você, de fato, ter o dinheiro, aí você faz. Porque aquela coisa, o cartão de crédito, ele te ilude um pouco, né? Parece que você tem em dinheiro aquele valor do limite. Mas não tem. Enfim, a gente vai chegar lá, né? E como nesse comecinho da nossa vida juntos, a gente precisou usar o dinheiro à vista, né? A gente só pagava à vista. Quando começou a liberar o cartão de crédito, né? Alguns bancos foi disponibilizando essa possibilidade ali pra gente. A gente não via sentido, né? Afinal, a gente já pagava tudo à vista mesmo. E a gente tava acostumado também. Então, eu lembro até quando a gente comprou a nossa cama. E a primeira cama que a gente teve, né? Tem um vídeo aqui no canal muito antigo sobre essa cama. A gente tirando o lacre, abrindo ela, né? Muito legal. A gente dormia no colchão no chão, assim que a gente foi morar junto. E aí a gente conseguiu comprar a nossa cama e a gente juntou dinheiro e comprou na Black Friday por R$700 uma cama extremamente boa. O box e o colchão, né? Os dois, assim. Os dois juntos, pra hoje já é muito barato esse valor, mas na época também era muito barato. A gente já tinha pesquisado todos os lugares, na internet, nas lojas aqui na cidade, o quanto que ia ser, né, pra comprar uma cama, e realmente a gente achou uma cama extremamente barata naquele momento. E a gente juntou o dinheiro pra comprar aquela cama. Então a gente juntou os R$700 e a gente ficou extremamente feliz. A gente pagou a cama à vista, o primeiro móvel que a gente comprou 100% novo, né? Porque geladeira, fogão, todo o restante era usado que a gente tinha comprado, Sim. né? E o que acontece? A gente vem de família muito simples, então a gente também é simples, a gente não se importava, né? Quando a gente foi morar junto, a gente acabou de sair da casa dos nossos pais, vamos morar junto, então
a gente ainda tava naquela essência de simples, de vamos ter esse básico aqui. A gente não se importava muito com essas questões de comprar tal coisa, tal coisa. Só que aí que tá, pessoal. Lembra que a gente falou que a gente liberou crédito depois de um tempo? E também, conforme a gente foi morando junto, eu fui estudando mais sobre marketing digital, empreendedorismo. Eu acabei, né? Falo eu porque foi um pouco mais do que a Thalita. Ela tava na faculdade e eu acabei consumindo muito conteúdo do pessoal que consumia muito, sabe? De que quanto mais você gasta, melhor você tá. Você tem que mostrar pros outros que você tá bem. Aí então começou a entrar também a falta de maturidade, né? Não, tem que mostrar pra minha mãe e pro meu pai que eu tô bem. Não, tem que mostrar pra fulano que eu tô bem. Então tem que começar a ter mais coisas. E foi aí que a gente começou a usar um pouco o cartão de crédito para comprar uma coisinha aqui e outra ali. Outra coisa que também aconteceu ali, e foi assim que a gente começou a usar cartão de crédito, é que a gente morava numa kitnet. E aí tava na pandemia. Entrou a pandemia logo em seguida, assim. Fazia poucos meses que a gente tava morando junto. Era um espaço pequeno, mas dentro da realidade que eu era estudante, né, universitária, o Matheus trabalhava em casa, então dentro daquela rotina ali, fazia sentido a kitnet, o espaço era totalmente confortável pra gente. Mas com a pandemia, os estudos ficaram online, a gente começou a ficar sufocado naquele cubículo que a gente vivia. E não podia muito sair, ou não tinha muito o que fazer fora da cidade, fora da kitnet mesmo, assim. Na cidade não tinha muito o que fazer naquele momento, então a gente acabou ficando esgotado e teve uma questão de... também ficou um lugar já perigoso pra gente ficar, porque teve uma tentativa de assalto dentro da kitnet e eu tava dentro, então a gente saiu às pressas desse lugar, né, e fomos morar numa casa. E aí entra a desorganização financeira que começou na nossa vida. E a gente foi pra uma casa muito maior. Então, assim, de uma kitnet para uma casa grande. Com teto alto. Três quartos, banheiro, suíte. Sim. Enfim, uma casa enorme. Mas é porque tava na pandemia, não tinha muitos imóveis para alugar. Os imóveis que tinham eram muito caros. E dentro das poucas opções que a gente viu, esse era o mais benéfico. E também eu acrescento que a gente não tinha nem um mínimo de educação financeira. Esse ponto de mostrar para as pessoas que você está bem, mostrar que você está vencendo na vida, também pesava muito para mim nessa época. Então, talvez até poderia ter, tipo, um apartamento MRV para alugar mais barato. Porém, eu naquela época não aceitava morar em um apartamento MRV, um apartamento simples, porque eu queria mostrar para os outros que eu tava bem. Mas também me perdoou por isso. Eu tinha 19 anos. Não que seja velho agora, né? Mas tinha por volta de 19 anos, 20 anos de idade. Então, hoje em dia eu já penso totalmente diferente. Hoje em dia a gente, quem viu o vídeo que a gente gravou sobre por que a gente gasta R$1.600 por mês para viver, sabe que a gente quer comprar nossa casa própria e hoje em dia a gente pensa justamente no apartamento MRV de 140 mil, 150 mil. Como a gente foi para essa casa que era bem maior, as coisas que a gente tinha na kitnet já não comportava, eram coisas menores, né? O fogão, a geladeira, era tudo pequenininho, parecia de boneca as coisas lá dentro daquela casa. E também na kitnet a gente não precisava de sofá, porque nem tinha espaço para ter sofá lá dentro. A gente não precisava de uma série de coisas. E começou que a gente ficou naquela casa gigante, sem muitos móveis, porque a gente precisava se mudar às pressas, a gente precisava morar em um lugar seguro, a gente trabalhava já, o Matheus trabalhava online, eu tinha faculdade, e aí a vantagem dessa casa é que ela era extremamente perto da faculdade, eu conseguia ir a pé, então a gente pensou assim, vamos economizar com transporte, né, porque eu tava já da metade pro final da faculdade, tem muitos estágios, o curso de psicologia tem uma carga horária bem alta, então acabou que facilitou muito nessa questão pra gente. Porém, a casa era um aluguel mais caro do que na kitnet. Quase o dobro, mais ou menos. E tinha a questão de comprar móveis novos, né? Ou usados para aquela casa. E aí a gente começou a se sentir desconfortável naquela casa enorme e vazia. E a gente começou a pensar, não temos o dinheiro disponível no momento, porque toda a nossa reserva foi indo embora. Afinal, a gente... fez a mudança, né? Pintou a kitnet antes de sair, pagou multa. Quando o imóvel é alugado, né? A gente tem que entregar ele de novo do jeito que a gente pegou. Na verdade, eu acho que eles exigem até mais do que eles entregaram pra gente morar, né? Mas não vamos nem tocar nesse assunto aqui agora. Sim. E na kitnet a gente tava super confortável. Então, uma mesinha de plástico pra gente comer. Aquelas de bar, sabe? Bem de bar, assim. Essas mesinhas mesmo. E chegando naquela outra casa, a gente até levou a nossa mesinha de plástico. Só que começou a ficar esquisito, porque não era muito coerente, não tá fazendo muito sentido. E aí começou o que a Thalita falou, a gente tinha que comprar rack, uma mesa nova, um sofá, mas a gente não tinha dinheiro pra isso. O que a gente fez? Começou a usar o cartão. Poxa,
parcelado aqui só dá tanto, a gente consegue pagar, só dá tanto. E aí a gente comprou não muitos móveis também, porque a gente já era bem minimalista nessa época, né? Porém, a gente não tinha organização financeira. Então, ao invés da gente juntar o dinheiro para comprar os móveis que a gente queria, a gente pensou, a gente já tem o dinheiro aqui no cartão de crédito. Vamos parcelar, a gente consegue pagar essa fatura e tá tudo certo. E aí a gente parcelou por alguns meses uma rack, uma mesa, a cascadeiras, né, pra sala de jantar. E aí foi indo alguma coisinha ali, outra aqui. E a gente foi parcelando tudo isso, né, no cartão de crédito, pensando, não, a gente dá conta, a gente consegue ganhar mais dinheiro e pagar depois. E o problema do cartão de crédito é que ele, pelo menos pra quem é pobre, simples, assim, ele acaba viciando, né? Você acaba ficando viciado no cartão de crédito e, tá tudo bem. Aí você começa a não cuidar do que você tá gastando, você passa no crédito e nem vê o dinheiro saindo, você nem sabe quanto tá a sua fatura, aí você pisca o olho, eita, R$800, nossa, R$1.000. E vai indo, gente, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 reais de fatura a gente já chegou a pagar. Então, assim, a gente olhava assim, a gente não fez nada nesse mês. Como que a gente gastou? Pra onde tá indo esse dinheiro todo, né? A gente não tá fazendo quase nada. Nossa, nem tô curtindo tanta vida assim pra tá gastando tanto. E tudo isso é por falta de educação financeira, organização financeira. A primeira coisa que a gente tinha que ter era uma reserva de emergência. A gente não tinha, né? Então, na kitnet a gente gastava pouco, só que de lá já começou a desandar algumas coisas. Comecei a comprar... comprei um notebook na hora que eu nem precisava ter comprado, podia continuar com o computador que eu tinha. Só que você começa a consumir. Então, acho que o consumismo ele atrapalha muito, principalmente quem está nessa fase de precisar juntar mais dinheiro, precisar se reeducar financeiramente. Foi assim que a gente entrou nesse universo de usar cartão de crédito. E depois de parcelar alguns móveis, não, vamos parcelar alguns equipamentos de trabalho. Vamos comprar aqui uma mesinha melhor, já que trabalho em casa, vou trabalhar com mais conforto. E assim foi indo, até que chegar o momento que a gente começou a achar normal gastar no cartão de crédito e tratar ele como dinheiro que a gente tem no bolso, sendo que não é. Cartão de crédito é uma dívida que você tá fazendo e você vai ter que pagar ela depois. Se você não sabe como vai pagar ela depois, é melhor não fazer, porque isso vira uma bola de neve de saldo negativo na sua conta e pode trazer um grande prejuízo financeiro por alguns anos aí. E geralmente o cartão de crédito está sempre meio atrelado a consumir muito, né? A consumir sem pensar. Então, pra gente foi uma junção dessas duas coisas, eu acho. Usar o cartão de crédito desenfreadamente e também começar a consumir sem se questionar se você precisava estar gastando tudo aquilo, sem ter motivo para economizar dinheiro. Então, a gente não estava pensando muito nisso. A gente estava naquela fase de, a gente tem que viver. A gente vai gastando agora, mas a gente vai fazer mais dinheiro. Só que nessa acabou que a gente chegou em um certo momento que o que a gente precisava para pagar as contas, o que a gente ganhava, já não estava sendo suficiente para pagar as contas. Aí o que acontece? Uma conta ficou atrasada ali e outra aqui. A gente no outro mês a gente pagava. Só que aí já começou a atrasar algumas contas. Beleza. Aí chegou a certos meses, o que aconteceu? A gente usava o cartão só para parcelar coisas pequenas, né? Um móvel que vai comprar, alguma coisa assim. Só que chegou em um momento, isso a gente já tinha se mudado de lá, né? O custo dessa ficou alto, casa, mudou para outro lugar. Com outro apartamento. Acabou que a gente tava passando literalmente tudo no cartão de crédito. Boleto de aluguel, a gente pagava o boleto no Pix Crédito que tem nos aplicativos hoje em dia. E a gente pensa que, que bom que tem, isso está facilitando a nossa vida. Gente, na verdade não. Isso é justamente para ferrar com você. O banco ele quer lucrar, gente. Ele quer que você atrase suas contas para ele ganhar mais juros. E a gente estava pagando literalmente tudo no cartão de crédito. Então, por que a gente estava fazendo isso também, né? Para jogar pro próximo mês. Então, a gente gastava tudo no mês para a conta ficar no próximo mês e a gente conseguir ganhar naquele mês um dinheiro para pagar a conta. Ficou confuso, né? Ficou confuso, mas basicamente a gente já não conseguia ter aquela qualidade de vida que a gente tinha lá no início, quando a gente começou a morar junto, onde a gente pagava tudo à vista, né? Como a gente começou a usar o cartão de crédito e isso foi indo cada vez mais de um jeito desenfreado, né? Sem pensar muito bem, vale a pena comprar isso? Vale a pena comprar isso agora? Nesse momento, será que não compensa juntar um pouquinho de dinheiro para depois comprar? A gente não conseguiu mais fazer como a gente fez lá na nossa primeira compra, que foi a nossa cama, né? Que a gente juntou o dinheirinho e pagou à vista. A gente foi comprando da forma... Bateu vontade, vou comprar. E aí, chegou nesse nível de bola de neve, de saldo negativo, que a gente começava o mês e não tinha dinheiro para aquele mês. Você já começa o mês com a corda no pescoço, né? Não tinha dinheiro naquele mês, pelo fato de tudo que a gente tinha pagou a fatura do mês anterior. Mês passado. E aí ficava essa bola de neve e a gente começou a passar cada vez mais e mais coisas no cartão. E nisso, a gente não tava nem... a gente até tentava reduzir alguns gastos, só que tinha gastos que estavam muito altos e outros que a gente pensava, não, eu não vou reduzir nisso, não, isso
aqui tá tranquilo. Sendo que a gente deveria, sim, ter olhado naquela época em reduzir, talvez, valor com moradia, valor com mercado, que a gente gastava desenfreadamente, valor com iFood. Desenfreadamente, sim, também. Não era tanto, mas era mais, Mas né, era do que a gente mais do precisava. que podia e do que precisava também. Sim. Chegava a passar um pouco ali do nível mesmo. iFood, restaurante, a gente gastava. Transporte, Uber, gastava muito. Mas aquela coisa, né? Tudo girava em torno do porquê. A moradia tá cara, o resto tudo fica caro, né? Exato. E aí a gente percebeu também um grande erro, que se você vai pra um lugar um pouco mais caro, que foi o que aconteceu nesse primeiro momento, saiu da kitnet, foi pra casa. A casa é maior, ela é um pouco mais cara, ela vai exigir mais manutenções, ela vai exigir mais móveis, você vai comprar mais coisas, e aí você vai chamar mais pessoas pra sua casa, e tudo isso foi virando uma bola de neve, e você, quando se percebe que tá num momento que, nossa, que problemão financeiro eu tô criando aqui, você não consegue mais sair, porque já tá aquele nível absurdo, né? E um dado muito interessante que geralmente a gente sempre vê no canal do Primo Pobre, a gente adora o Primo Pobre, gente. Primo Pobre, grava um vídeo com a gente vai ficar muito feliz. Mas é que a maioria dos brasileiros estão endividados, gente, por causa do cartão de crédito. Então, eu também não defendo usar o cartão de crédito, eu acho que principalmente porque a gente fala que com a maior parte da população brasileira, né? Sim. Tem pessoa que, usa cartão de crédito, sim, é bom que você vai juntar milhas, não sei o quê. Gente, quem vem de família simples, assim, origem simples que nem a gente, não tem que estar preocupado com milhas, não. Tem que estar preocupado em ter uma reservinha mínima de R$1.000 de reserva, 2.000, 3.000. Tem um dinheiro sobrando todo mês, custo de vida baixo. A gente tem que estar preocupado com isso. Isso vai mudar a vida de verdade. E eu falo porque eu demorei para entender isso. Como eu venho do mundo de empreendedores digitais, marketing digital e tudo mais, eu tinha muita visão do quê? De que eu tenho que ganhar mais e não me preocupar com quanto eu estou gastando, porque senão era uma mentalidade de escassez, né? É mais ou menos isso que falam para quem é empreendedor digital. Mas eu percebi que essa mentalidade de não, eu tenho que me preocupar em ganhar mais e não em gastar menos, tava fazendo eu ficar girando em círculo, e se eu continuasse daquele jeito, a gente nunca ia conseguir mudar de vida. A gente nunca ia conseguir ter uma tranquilidade. Então, toma muito cuidado com isso. A gente tem que prestar atenção nisso, em conseguir ter essa educação financeira, né? Essa bola de neve foi sendo formada e isso foi questão de alguns anos, tá, gente? Não foi assim, num primeiro mês. Não, foi meses, depois passou um ano. Nossa, desculpa cortar, mas até de lembrar é desgastante, porque assim, né? a gente acho que foi uns 2 anos e pouco vivendo esse estilo de vida mês a mês, é muito ruim viver com essa corda no pescoço. E aí a gente ganhava mais, a gente fazia o quê? Gastava mais também, e a gente vivia sempre nessa situação, assim, a gente não conseguia sair, não via forma de sair, parecia que a gente tava no fundo do poço e não tinha como sair daquele lugar, né? A gente não via uma luz, assim. Acabou que chegou num mês, que eu acho que foi o estopim pra gente, assim, o ponto final. Foi a partir daí que a gente começou a conseguir mudar esse estilo, esse padrão de consumo, né, e tudo mais. Que foi quando chegou no mês que a nossa fatura estava muito alta e a gente olhou pra ela e falou, eu não sei como vamos pagar. Dessa vez, eu realmente não sei como a gente vai pagar. Porque das outras vezes, até a gente conseguia de um jeito ou de outro, se apertava daqui, dali, ganhava dali um pouquinho, a gente pagava, mas a gente sempre pensava, tá, esse mês agora eu não sei como vou pagar. E eu tinha esse medo, eu pensava assim, vai chegar um mês que talvez a gente não consiga pagar, mas tudo bem, a gente tá conseguindo. E de fato, chegou esse mês, Chegou esse mês. E a gente viu que não ia conseguir mesmo. A gente não ia conseguir. E aí até que atrasou alguns diazinhos a fatura, a gente teve que pagar esses juros, enfim. Mas a gente simplesmente, nesse momento de tão sufoco, de estar se sentindo realmente assim, sufocado, né? De desconfortável, de gente, eu não sei como eu vou pagar. E era coisas básicas, a gente não tava luxando. A gente tava pagando coisas básicas, só que pagando tudo que era básico no cartão. Compra do mês, né? Algum gasto necessário de Uber, transporte. Aluguel, conta de energia. Tudo, pessoal, a gente tava pagando no crédito. Vocês veem que começou com uma coisinha simples e a gente depois tava pagando literalmente tudo no crédito, no Pix crédito, que tem juros ainda, um monte de coisa. Depois que lançou o Pix crédito, acho que piorou ainda mais. Nossa, tá maluco. E a gente já tava nesse padrão de gastar desse jeito, de usar dinheiro desse jeito. Mas esse foi o momento que a gente falou assim, não, agora a gente vai parar aqui. Vamos planilhar tudo de novo, vamos ver como que a gente vai zerar o cartão de crédito. A gente não vai pagar mais nada disso daqui, a gente não vai passar mais nada no cartão de crédito. E aí a gente começou a fazer alguns passos pra mudança, né? E aqui a gente entra na parte de como a gente parou de usar o cartão de crédito. Eu acho que uma coisa
interessante também é que a gente teve algumas conversas e a gente começou a se refletir, né? Analisar que, a gente não é desse jeito que a gente tá vivendo. Então a gente começou a se perceber que estamos vivendo de uma forma que não é compatível com a gente. A gente é simples, a gente não liga pra essas coisas de marca, de mostrar pros outros. A gente ficava olhando vídeo, né, da época da kitnet, que a gente morava ali, simples, nós dois não ligava para o que os outros pensavam, a gente economizava. Então a gente se via ali, né, no apartamento que a gente morava antes, cheio de coisa, guarda-roupa lotado de tranqueira. Tinha móveis que a gente não usava, videogame que eu não usava. Roupas no guarda-roupa que nem usava. Roupas que não usava, a gente também já tava meio de saco cheio do estilo de vida. Por quê, né, gente? A gente tava vivendo há uns 2 anos ali, ó, no limite, né? Então, automaticamente o estilo de vida vai ficar meio esquisito. A gente pensou, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar e tinha um desejo, né? A gente queria viajar também, a gente queria muito viajar. Mas a gente não conseguia viajar porque o cartão de crédito estava sempre lotado, a gente estava sempre atolado todo mês e correndo, né? Correndo muito, muito pra pagar, às vezes, uma conta básica. Tipo, a compra do mês que a gente comprou mais do que precisava e passou no crédito. E aí a gente ficava correndo pra pagar isso. Então, nossa ideia foi, vamos voltar às origens, vamos reencontrar a gente, vamos voltar, tipo assim, a ser aquele Matheus Thalita lá de 2020, 2019, que era simplicidade, que é o que a gente é de verdade, né? Então, a gente pensou o quê? Vamos vender tudo que a gente tem, ficar com o mínimo possível, e é isso. Basicamente, a gente sempre foi muito minimalista, só que com o tempo a gente foi crescendo, vamos dizer assim, a gente era bem minimalista na adolescência, porque a gente não tinha muito outra escolha. Minimalista por obrigação. Por obrigação, por necessidade. E aí a gente realmente gastava pouquíssimo, ou pra gente não gastar, porque a gente não tinha dinheiro. E quando a gente começou a ganhar dinheiro, a gente se sentia bem com um pouquinho que a gente tinha acesso, né? E guardava o restante desse dinheiro. Chegou no momento que a gente foi crescendo mais, vendo as outras pessoas, eu vou morar numa casa maior, eu vou isso, eu vou aquilo, e a gente vendo várias realidades, acessando muitos vídeos na internet, né? E assim... E até mesmo as pessoas indo na kitnet que a gente morava, por que vocês não tem tal coisa? Vocês precisam disso, daquilo, nossa, né? não tem um Os sofá, nossa, assim. não tem isso, né? Os comentários de outras pessoas, assim, também contribuiu muito e a gente imaturo. Nessa época a gente ligava muito, né, ligava muito pro que os outros pensam, né? Eu acho que é uma coisa assim, de quando você é mais novo, você se importa demais com o que as pessoas pensam, né? É engraçado quando a gente fala isso, assim, quando a gente era mais novo, porque realmente a gente era mais novo na época, mas hoje a gente ainda é muito jovem, eu sempre falo, a gente tem 23 anos atualmente, eu vou fazer 24 ainda esse ano. Eu já fiz 23 esse ano. Eu e o Matheus tem 6 anos de diferença aí, só pra... 6 anos? Oxe! 6 meses, 6 pessoal. meses, né? Vamos lá, não. Eu e o Matheus temos 6 meses de diferença de idade, né? Então, um nasceu no ano, 6 meses depois o outro nasceu e caiu no outro ano. Mas a gente fica assim, metade do ano com a mesma idade, metade do ano com a idade diferente. E por se importar demais com o que os outros pensavam, a gente começou a achar que era necessário pra nossa vida esse meio de consumir mais coisas, né? Comprar mais coisas pra casa, comprar mais coisas pra vida, de roupa, de não sei o quê. De às vezes ir pros lugares, ficar desconfortável com aquilo que você tá vestindo e achar necessário ir lá e comprar em uma loja específica, em lugares específicos. Nunca foi assim de fama ou coisa cara, né? Mas a gente ir percebendo esse padrão de consumo de mesmo em lojas mais baratas, a gente ainda via a necessidade de comprar mais do que a gente de fato precisava. Chegou esse momento que o Matheus contou que a gente tava dentro do apartamento, de saco cheio, com aquele monte de coisa, a gente sentindo que tava virando acumuladores praticamente. E olha que a gente tinha pouca coisa em comparação a muita gente por aí, viu? Mas a gente, por já ser, eu acho na nossa essência, né? Assim, já gostar de priorizar aquilo que é importante somente, assim, não gostar de extremos ou de muito excesso, a gente começou a ficar realmente se sentindo mal, até emocionalmente mesmo, assim. Estressado, ansioso, triste. Acho que foi um momento que a gente viu muito triste. A gente ganhava bem, mas a gente gastava muito. Então, automaticamente, a gente não tava com dinheiro sobrando, né? Gente, aquela coisa, pobre, na minha opinião, não é quem ganha salário mínimo. Não, se você ganha 10 mil e gasta 10 mil, você é pobre, não tá sobrando dinheiro nenhum. Então ali, mesmo a gente não ganhando só um salário mínimo, a gente ainda era pobre, né? Tava gastando tudo o que a gente tinha. Mas enfim, a gente vendeu tudo como uma maneira de forçar a gente a voltar a ser mais minimalistas, né? Então vamos viver com o que é importante pra gente. Vai caber na mala de mão e a gente vai se picar aqui da nossa cidade. Vamos viajar, vamos ficar um tempo longe, afastado, porque também, aqui já acelerando um pouco, esse momento que a gente saiu aqui da nossa cidade e ficou 4 meses lá na Paraíba, esses 4 meses foi uma espécie de retiro pra gente. A gente conseguiu se alinhar, voltar a pensar no que era importante pra gente. Sinceramente, foi 4 meses na cidade de Cabedelo. Eu tenho um carinho enorme por essa cidade, porque foi ali
que a gente conseguiu, de fato, voltar no 100%, voltar no que o Matheus e a Thalita e conseguir, beleza, a gente tem que parar de usar o cartão de crédito, a gente tem que começar a gastar menos, ter educação financeira, a gente começou a estudar mais e mais e mais. Então a gente começou um processo de desapego material primeiro, e aí a gente chegou nesse momento de minimalismo, então de viver com o mínimo necessário. Não é de viver com nada, é de viver com aquilo que é essencial pra você, né? O que é importante pra gente? A gente foi perceber que assim, nossa, mais da metade do guarda-roupa a gente não usa. Então, vou doar essas roupas pra quem realmente importa, pra quem realmente vai usar no futuro, pra pessoas que estão precisando dessa roupa de frio, estão precisando desse calçado. A gente tinha vários calçados que a gente não usava há anos, mas a cada mudança que a gente fazia de casa, a gente levava tudo aquilo junto, né? E aí a gente começou a vender umas coisinhas aqui, outra aqui, até que chegou, a gente vendeu tudo, o apartamento ficou vazio, pintamos o apartamento, entregamos a chave pra imobiliária e a gente se picou, como o Matheus estava falando, pra Paraíba. E a gente ficou lá esse período vivendo de forma realmente minimalista. Então, tudo que a gente tinha, o nosso guarda-roupa gigante ali, de casal, que tinha um monte de coisa, roupa, sapato, várias cobertas, toalhas. Aí virou uma malinha de mão, uma pra cada um. E a gente segue isso até agora, mesmo que a gente voltou pra nossa cidade de novo. A gente tá organizado financeiramente, a gente segue vivendo com o mínimo. Porque era isso que a gente fazia quando a gente foi morar junto aos 18 anos na kitnet. A gente tinha um guarda-roupa que não era um guarda-roupa, era uma sapateira pequenininha, que pra muitas pessoas não cabiam nem o sapato delas, mas todo mundo que ia à nossa casa falava, nossa, mas vocês guardam aqui as coisas de vocês. E isso que tinha muita roupa lá dentro que a gente nem usava. Se fosse pegar de fato o que a gente usava, era dava metade. meia prateleira ali, meio sapateira, né? Então, nesse momento que a gente saiu da nossa cidade, foi pra outro ambiente, ver outras pessoas, outras coisas, e viver com o mínimo, de fato, a gente percebeu que, nossa, é isso que é importante pra gente. A gente gosta desse estilo de vida. A gente fica menos preocupado com as coisas e mais preocupado em viver, né? Então a gente se sentiu muito mais leve, libertos praticamente assim mesmo, né? Basicamente libertos, assim. E a gente começou a priorizar muito mais o nosso futuro, os nossos sonhos. A gente se viu nesse cenário que tava realmente tranquilo, que as coisas não ocupavam mais nosso espaço. E eu lembro quando a gente morava em outra casa, morava no apartamento, enfim, tinha alguns móveis, algumas coisas assim. Alguma coisa quebrava, a gente ficava super mal, né? Nossa, quebrou, vai ter que comprar de novo. A gente ficava assim meio que um pouco desconfortável mesmo. Hoje em dia, se alguma coisa quebra, se uma roupa rasga, a gente, tudo bem. É uma coisa, é um objeto. Minha vida não depende disso, né? A gente se sente mais leve. E viver dessa forma minimalista fez a gente conseguir pensar no seguinte, a gente pode reduzir mais os gastos então, viver de uma maneira mais simples, não só nessa área da nossa vida, nas roupas que a gente tem, a gente tá vendo só com uma mala de mão, não, e se a moradia a gente conseguir reduzir ainda mais? Aí foi o momento que a gente pensou, tá bom, a gente consegue reduzir custos também, e nesse ponto, pessoal, a gente já não estava nem sendo mais necessário utilizar o cartão de crédito, tá? Porque a gente já estava vivendo minimalista, gastando menos, e agora reduzindo os custos, a gente ia gastar menos ainda. Só para vocês terem uma noção, na época daquela casa grande que a gente comentou com vocês, né, que a gente morava, o aluguel a gente pagava em torno ali, depois que teve reajuste, quase R$1.800, tá? Isso em 2022, 2021, mais ou menos, né? Isso. E agora a gente paga R$750 aqui e tá incluso a água, incluso o condomínio e o aluguel. Então assim, olha a diferença, só nisso a gente tá economizando muito. Só que a gente gastava mais de R$200 com iFood, né? Com comida fora, R$200, R$300. Hoje em dia a gente gasta zero. E a gente tá vivendo bem também. Então, fazer essa redução de gastos fez a gente conseguir, com tranquilidade, parar de usar o cartão de crédito. Então, essa mudança de vida que a gente se propôs, né? Esse desafio que a gente se colocou mesmo, assim, ajudou muito a gente conseguir enxergar o mundo de outra ótica e entender que não é necessário gastar muito para viver bem. Muitas vezes, se você gastar menos, às vezes você vive melhor. Depende muito de cada cenário. A gente não tá falando que, se você tiver um salário mínimo, você vai viver do jeito dos sonhos, nas nuvens. Não é sobre isso que a gente tá comentando. É sobre você gastar menos daquilo que você ganha. Porque se você gasta menos do que você ganha, garante que se em algum mês tiver um imprevisto, tiver alguma questão, algum problema, algo que não tá sendo planejado, você consegue ainda cobrir com o seu orçamento, né? Você não vai ficar atolado, não vai ficar sufocado, se sentindo mal, ou criar até dívidas, porque não deu conta de pagar naquele mês. E uma coisa também que fez a gente demorar ainda mais para parar de usar o cartão de crédito foi que as pessoas à nossa volta achavam normal usar o cartão de crédito. Exemplos para vocês. Ia fazer algum tipo de comida com nossos amigos. Gente, teve uma vez que todo mundo teve que acordar umas 6, 7 horas da manhã
Porque o único horário que todo mundo conseguia ir no mercado junto era umas 7h30 da manhã, 8 horas. Ah, Matheus, mas por que todo mundo ia junto no mercado? Porque todo mundo tinha que dividir o valor da compra e passar no cartão de crédito, porque ninguém tava com dinheiro ali. Mas todo mundo achava normal, fazia piada com isso, brincava. E vocês podem ver que, assim, no Instagram, nos lugares, tem muita piada, muito reels, muito né? Meme, né? Muito Passou o meme. cartão de crédito. É, um cartão de crédito. E enquanto mais a gente trata isso como uma brincadeira, como uma diversão, a gente não consegue olhar para o real problema que é o cartão de crédito, sabe? E eu acredito que muitas das vezes a gente faz isso é uma forma de aliviar para você não ver que o cartão de crédito é uma coisa ruim, aí você faz piada, porque se você sentar, respirar e olhar de fato pro cartão de crédito e aceitar que é um problema, eu acho que é muito doloroso. Foi doloroso pra Foi gente, doloroso, né? muito Demorou doloroso. pra gente chegar nesse momento, assim, de a gente tem que parar de usar o cartão de crédito e é urgente. Então a gente parou de comprar qualquer coisa. Tudo que passar pela nossa cabeça, mas a gente podia comprar. Não, a gente não vai. A gente tem dinheiro? Não. Só comprar à vista. A gente parou de comprar qualquer coisa que, se a gente não tem dinheiro, não vai comprar, né? Sim. E digo mais, se você decidir parar de usar cartão de crédito, fazer mais economia, gastar menos, vai ser muito difícil se você ficar compartilhando com as pessoas, que muitas dessas pessoas que gastam muito com cartão de crédito também, não vão querer que você economize. Incrível isso, né? Mas não vão querer que você pare de usar o cartão. Por quê? Quando você para de usar cartão e tem um amigo seu do seu lado que ele usa muito cartão de crédito, o que ele vai pensar com você parando de usar cartão? Pô, quer dizer então que eu sou errado, eu que uso o cartão tô errado. Não, aí ele vai querer te puxar para você voltar a usar o cartão de crédito. Isso por quê? Porque ele usa, ele não quer achar que ele tá errado. Então ele vai tentar te puxar de volta para usar o cartão de crédito. Então é um mundo, gente, muito difícil de sair. Sério, se você não precisa usar o cartão de crédito, você é novo aí, não tá usando o cartão de crédito, nem entre nesse mundo, vai ser muito difícil sair. E isso que o Matheus tá falando não é nem que as pessoas ao seu redor são ruins, cruéis Não. e que é o seu mal. É que elas estão tão acostumadas com esse estilo de consumo, de compra, essa forma de usar o próprio dinheiro. E todo mundo ao redor dela também tá fazendo isso e puxando ela cada vez mais pra usar mais o cartão de crédito. Que aí vira um ciclo infinito, que um tenta convencer o outro de que precisa usar o crédito. Não, mas cartão de crédito salva a gente às vezes, né? Ai, que bom que existe o cartão de crédito. E aí a gente acaba entrando nesse convencimento, né? E achando que não é um problema. Então, o primeiro ponto é olhar que é um problema, depois reduzir os custos, né? Conseguir reduzir os seus gastos mensais ali. E aí, seja trocando de lugar, né? A gente fez uma coisa bem radical, né? De vamos vender tudo e vamos buscar um outro lugar pra morar e vamos testar e a gente vai testando como vai abaixar esses valores aqui que a gente usava, que a gente gastava, né? Você não precisa ir para outro estado, fugir da sua realidade, assim, fazer como a gente fez. Mas você consegue, às vezes, mudar de aluguel. Às vezes, o seu aluguel tá muito caro. Ou fazer algum ajuste na sua compra do mês. Às vezes, avaliar o que realmente precisa ser comprado. E também uma coisa que eu comecei a fazer foi prestar atenção nos gastos pequenos, né? Porque antes eu não olhava pra eles, tá tudo bem. Mas depois que eu calculei, por exemplo, quanto eu gastava na padaria todo dia, gente, eu fiquei assustado. Dava quase 500, 600 reais por mês. Só de padaria que, é só um bolinho de aipim, é só um pãozinho de queijo, só uma bombinha de morango. E deu muito, gente, no final das contas. Então, assim, uma coisa que ajudou muito a gente foi ser minimalista também. Eu acho que nessa fase, a gente gastar o mínimo que a gente precisa, mas com as coisas que a gente de fato precisa, é muito importante. Não que a gente sempre fala isso. A gente não quer ver a vida toda com R$1.600 por mês. Mas nessa fase de organização financeira, a gente tá vendo que a melhor solução é viver assim e é muito bom. Essa coisa de olhar para os gastos pequenos, né, que às vezes a gente acha insignificante, que não vai interferir em nada, também nos ajudou bastante até a gente conseguir também dar uma olhada para as coisas que a gente colocou o cartão de crédito, não? Então, cadastrou o cartão de crédito e esqueceu. Por exemplo, aplicativos de carro, né, de você pedir, fazer chamada de corrida, enfim, tem vários hoje em dia, e às vezes o seu cartão de crédito tá em todos esses, e você nem sente que tá gastando quando você vai pedir um carro, pedir uma moto, né, um mototáxi ou alguma coisa do tipo, porque você já tá com o cartão cadastrado ali e come no crédito. Mas quando você tá pagando no débito, você vai vendo, né, que tá saindo aquele dinheiro, e aí se você precisar economizar naquilo, você economiza. Uma outra coisa que a gente percebeu que quando a gente fez o cálculo, a gente ficou
horrorizados, indignados, chocados mesmo. Que é ficar passando o cartão de crédito, por exemplo, pra Netflix, Prime Video, plataforma de streaming, né? Todas essas plataformas, assim, seja pra assistir filme, pra ouvir música, qualquer coisa. Tem várias hoje em dia. Quando a gente fez o cálculo de quanto a gente gastava por mês, dava, tipo assim, 300, 400 reais. E chegou no momento que tinha algumas coisas da empresa junto, que a gente pagava mensalmente também. E já tava dando quase 600 reais só com isso. Porque são... mas é pequenininho. É 20 reais, é 50 reais, é 30 reais, é isso, é aquilo. E esse pouquinho que você vai achando insignificante, que, não, eu vou ficar sem assistir meu filme, eu vou ficar sem fazer tal coisa. No final das contas, isso tá passando no seu cartão de crédito, aumentando a sua fatura. E às vezes você nem tem tempo pra usar tudo isso que você tá passando ali, né? Eu lembro que a gente ficou muitos meses pagando o Prime Video, né, da Amazon. E a gente ficou sem assistir. A gente pagou durante 5, 6 meses e a gente nunca tinha aberto pra assistir um filme. Então, e também só pra ressaltar, gente, 400 reais que a Thalita falou, não era só de streaming de vídeo, tá? A gente não gastava só isso em streaming de vídeo, senão talvez ficou soando que assim, a gente gastava isso com Netflix, com Amazon, não sei o quê. Somando todos os lugares, tipo Uber, coisas que a gente cadastrava o nosso cartão de crédito e não olhava depois. Quanto que custou? Eu cadastrei uma vez, coloquei o cartão de crédito lá, toda vez que eu vou acessar isso, né, seja assistir um filme, seja pedir um aplicativo pra uma localização que eu tô e eu preciso ir até outro lugar, a gente não olhava quanto saiu. Aí dava esse valor que a Thalita disse mesmo. E possivelmente, se você der essa olhada aí na sua vida financeira, talvez você veja esse problema assim como a gente também percebeu. Reduzir todos esses gastos, assim, zerar tudo, parar, tirar o nosso... E olhar mesmo, assim, tirar o nosso nome de tudo, descadastrar o cartão de crédito, começar a pagar tudo à vista, né? Então, assim, eu vou pedir um carro por aplicativo, eu vou pedir no débito, porque aí eu vou ver que esse dinheiro tá saindo e eu vou me controlar pra não gastar mais do que isso. Então, a gente foi se reeducando financeiramente e essa redução de gastos nos ajudou a sobrar dinheiro no final do mês. E aí começou a sobrar e a gente conseguia pagar as faturas que iam tendo e sobrando dinheiro. Chegou nesse momento que a gente tá agora, que eu acho que é o momento dos céus, assim, que a Thalita e o Matheus, de 2 anos atrás, sonhava com esse dia, que a gente não passa mais nada no cartão de crédito, a gente compra as coisas à vista. Se precisar comprar alguma coisa, a gente compra à vista. Por exemplo, tem uma compra que a gente quer fazer, que é uma compra, vamos dizer assim, cara, a gente quer comprar daqui a um tempinho um outro notebook, por exemplo, porque nós dois trabalhamos em casa, online, com a internet. E só temos um notebook até agora. E a gente gostaria de ter mais um pra ficar mais prático, mais fácil no nosso dia a dia. Só que a gente tá segurando pra comprar esse notebook, pra esperar a melhor promoção, por exemplo, o melhor momento. Black Friday tá chegando, talvez apareça alguma promoção boa. Compensa esperar um pouquinho mais esses meses, sem contar que essa espera faz com que você não compre por impulso. Então, se você... Eu quero comprar um notebook, ok, mas por quê? Quais são os motivos? Espera um tempo, umas semanas, alguns meses, não compra naquele momento. Mas eu já tenho o valor do notebook à vista. Não compra nesse momento. Porque mesmo que você já tenha o valor à vista, às vezes esse valor vai fazer falta pra você daqui 2 meses, sabe? Então, assim, precisa ser uma compra pensada. É uma coisa que a gente mudou bastante. Tudo que a gente gasta, tudo que a gente compra hoje em dia é pensada. E quando a gente reduziu os gastos, né? Reduziu o custo, tirou várias coisinhas, assim, contazinhas pequenas, facilitou pra gente visualizar tudo que a gente gasta. Então, a gente gasta poucas coisas, né? É mercado, é o aluguel, água, luz, internet. Então, ficou pouquinhos gastos, tudo reduzido. Isso facilita pra você ter um controle até mental. Claro que a gente recomenda você ter uma planilha, anotar, mas só de cabeça a gente já sabe o que a gente vai gastar esse mês e a gente já consegue se controlar num momento que tá lá no dia a dia. Foi no mercado perto, foi alguma coisinha. Então, aí você sabe que, não, esse dinheiro aqui tá direcionado pra outro motivo, né? Outra coisa. Eu acho que basicamente o que a gente fez pra conseguir parar de usar cartão foi começar a ter mais educação financeira, foi começar a ter mais consciência do que a gente tá gastando, foi começar a definir valor para cada coisa que a gente gasta. A gente tem um valor que a gente gasta no mercado por mês, o tanto de lazer que a gente gasta, a média de conta de energia que a gente gasta. Então tem tudo ali os valores muito bem certinhos que a gente paga e a gente começou também a ter mais educação financeira. Acho que esse foi o grande ponto. Buscar acessar esse conhecimento, né? Ninguém conversou com a gente, ninguém falou, olha, Thalita, Matheus, façam isso, vai ajudar vocês. Foi quebrando a cabeça mesmo, tentando reduzir aqui, reduzir ali. Teve momentos que a gente reduziu a compra do nível que foi muito barato, muito baixo. Sim. Não funcionou pra gente.
gente aumentou um pouquinho, mas aí tem testando reduzir tudo. Reduz o máximo que você puder, tudo que você tem, tudo que é conta, e aí você vai testar, isso aqui não dá pra ficar tão barato, eu preciso investir um pouco mais, tudo bem, mas o outro eu consigo economizar. E vai fazendo esses ajustes, né? Foi o que a gente testou, o que funcionou pra gente, assim. A gente acessou muitos conteúdos de pessoas que são fala de educação financeira, de economia, como gastar menos, como poupar dinheiro, como guardar dinheiro. A gente foi acessando esses conteúdos aqui no YouTube mesmo, assim, isso ajudou bastante a gente. Ajudou bastante mesmo a assistir esses assuntos. E a gente só chegou nesse momento atual que a gente tá de paz, de tranquilidade financeira, de não precisar se preocupar com o cartão de crédito do mês seguinte, porque a gente foi buscando mais conhecimento. Assistimos vídeos aqui no YouTube mesmo, viu, gente? Assim, de pessoas que a gente foi achando que fazia sentido e que falam para a nossa realidade. É muito difícil você ficar consumindo conteúdo de pessoas que às vezes ganham muito mais do que você, que vivem uma realidade diferente da sua, que às vezes recebeu herança ou coisas do tipo. Essas pessoas vão falar pra pessoas que pensam como ela ou que estão na mesma realidade que ela. Então busca consumir conteúdos de quem vive a sua realidade, de quem já viveu aquilo que você tá passando. Opa, bati aqui no microfone. E isso vai auxiliar vocês também, assim como a gente nos ajudou bastante, né? Primo Pobre. Minha recomendação, falar isso, minha recomendação é Primo Pobre, um canal excelente, gente. Eu acho que ajuda você, pelo menos, começar a abrir um pouquinho a sua mente pra outras coisas, né? Entender. E outra coisa, que além de consumir esses conteúdos, que é extremamente importante, que ninguém no seu dia a dia vai falar, vai lá, faz isso, faça aquilo, vai te mandar o passo a passo. Não vai. Você vai ter que ver como que você vai começar a desatolar aí as suas finanças, né? E parar de usar o cartão de crédito. A gente teve esse funcionamento. Deu certo pra gente aqui. Mas você vai ter uma outra história, né? Você vai ter um outro caminho a ser percorrido aí pra conseguir zerar o cartão de crédito. Além de você conseguir consumir esses conteúdos, que é extremamente necessário, você precisa ouvir outras pessoas. Senão você vai ser puxada pelo ambiente ao seu redor, que é incentivar você a gastar mais. Então, escute esses assuntos, pesquise esses vídeos e depois também avalie pra você o que é importante. Quais são suas metas? A gente hoje em dia tem nossas metas de curto, médio e longo prazo. Isso ajuda demais a gente conseguir economizar, poupar dinheiro, porque não se torna mais um sacrifício, se torna quase que uma gincana pra gente, assim, vamos guardar dinheiro para tal objetivo, aí a gente chega lá, uau, conseguimos, e a gente vai ficando cada vez mais motivado, cada vez que a gente consegue atingir um objetivo simples que a gente colocou, a gente fica mais feliz pra atingir objetivos maiores. Então, coloque ali metas específicas pra você, coisas que realmente faz sentido pra você. E a gente falou sobre isso no vídeo, que a gente fala o porquê que gastamos apenas R$ 1.600 por mês pra viver. Se você não viu esse vídeo, recomendo muito, tá passando aqui na tela, é só você clicar no vídeo. Esse vídeo pode te ajudar a definir os seus objetivos. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.